Ele tá cacheado agora, aí tem dia que ele fica. Aí pronto, né? Mas amanhã ele amanhece, acho menos, acho que melhor, mas acho que amanhã eu prendo ele. Eu fui inventar de aparar as pontas e aparei demais. Olá, boa tarde. Como vão, pessoal? Tudo jóia? Essa semana nós estamos aqui desenvolvendo na rede pública de ensino do Distrito Federal a semana letiva pedagógica, que vai de hoje, 28 de setembro, até 2 de outubro, sexta-feira. Na tarde de hoje, a nossa live, ofertada pela Secretaria, vai aqui através das regionais de ensino do Recanto das Emas e de Taguatinga. Eu sou Sirlene Reis Landim, sou chefe da Unidade Regional de Educação Básica de Taguatinga. Estamos também com a colega representante da regional do Recanto das Emas, a professora Josaildes Gonçalves, nossa coordenadora pedagógica. Quero também agradecer já o nosso mediador, professor Elvis, que é coordenador intermediário da Unidade Regional de Educação Básica do Recanto das Emas. E o tema de hoje é o papel do coordenador pedagógico em tempos de ensino remoto e o currículo de transição com o nosso querido professor doutor Francisco Thiago, aqui no canal do YouTube da Regional de Taguatinga. Bom, nós sabemos aqui que o nosso coordenador pedagógico e a coordenação pedagógica constitui-se aí de um espaço-tempo de reflexões, né, do nosso processo pedagógico de ensino, de aprendizagem e formação continuada, tendo por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, né, dando aí também um suporte ao projeto político-pedagógico de cada unidade escolar, né. As ações, elas contemplam a implementação do currículo da educação básica e das orientações pedagógicas da nossa Secretaria de Educação. Então, cabe ao nosso coordenador pedagógico ser um articulador das ações que garantam a realização da coordenação pedagógica no espaço da escola. Agora, nesse momento, nós vamos também ouvir uma palavra da professora Josaildes Gonçalves, a qual agradecemos muito a participação e estamos muito felizes por estar em parceria, né, as nossas duas regionais em parceria nesse trabalho. Muito obrigada a todos e pode falar, Josaildes. Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Essa parceria está sendo um presente para todos nós, né, Sirlene? Uma parceria bem produtiva. E foi o que a Sirlene falou, a gente tem muito ainda o que aprender, né, com relação à coordenação pedagógica, um papel tão importante dentro da escola, e nós estamos aqui hoje para que esse nosso trabalho tão importante, tão essencial dentro da escola, seja enriquecido com as instruções e conhecimento do professor Thiago. Tá? Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem a tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigado, Jô. Obrigado, professora Sirlene. Eu me chamo Elvis Vilela e sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Como já foi colocado pela professora Sirlene, estou hoje como coordenador intermediário da Educação de Jovens e Adultos na Regional de Ensino do Recanto das Emas. É um prazer tê-los aqui. A nossa live de hoje é uma parceria, como já foi dito aqui, entre as coordenações regionais de ensino de Taguatinga e do Recanto das Emas, e faz parte da nossa semana temática letiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que tem o intuito de fomentar os momentos formativos e suscitar
debates e reflexões envolvendo não só os profissionais da educação, mas também os estudantes, tá? As ações voltadas aos profissionais da educação estão sendo ofertadas durante essa semana pela Subsecretaria de Educação Básica, a SUBEB, pelas coordenações regionais de ensino, por meio de suas unidades de educação básica, na UNIEB, né? E também pelas unidades escolares, tá? Nós informamos aqui que vocês podem fazer as perguntas via chat, que durante o processo de apresentação da palestra, nós teremos também um link de avaliação da atividade, tá? Então, vamos lá, pessoal. O tema da nossa live de hoje, como a professora Silene colocou, é o papel do coordenador pedagógico em tempos de ensino remoto e o currículo de transição. Nosso palestrante é o professor doutor Francisco Thiago, e eu vou ler um pouquinho aqui do currículo do professor Francisco para vocês. O professor Francisco é professor adjunto do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, tá? Ele é professor credenciado do Programa de Pós-Graduação em Educação, na modalidade profissional. Ele é doutor em mestre, com foco no currículo pela Universidade de Brasília. O professor Francisco Thiago é licenciado em História e Pedagogia, especialista em História Afro-Brasileira e Africana. Também é líder do grupo de pesquisa Currículo e Processo Formativo e pesquisador do grupo Currículo, Concepções Teóricas e Práticas Educativas. E aí a gente continua, tá? Mas o que mais me chamou a atenção aqui no currículo do professor Francisco Thiago é que o professor Francisco Thiago foi professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal entre os anos de 2005 e 2018, tá? Então, até pouco tempo, o professor Francisco Thiago era nosso colega aí de Secretaria de Educação. Boa tarde, professor Francisco. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar estar aqui conosco no dia de hoje. Boa tarde, Elvis. Boa tarde a todas, todos e todes. Que a gente consiga ter uma tarde quente, calorosa, mas produtiva no sentido da troca de conhecimento. Obrigado pela apresentação generosa. Me sinto muito honrado pelo convite de abrir essa semana aí com vocês. Que seja uma troca valorosa e que a gente consiga estabelecer um diálogo, uma comunicação e tirar bom proveito dessa forma de comunicação que a gente ainda está se adaptando, digamos assim. Bom, pessoal, eu quero desejar novamente boas-vindas a todas vocês, todas as pessoas que estão nessa sala, e destacar aquilo que o professor Elvis trouxe. Antes disso, eu quero agradecer na figura da professora Adriana, da Unieb do Recanto das Emas, e do professor Afonso, sobretudo, que foram os que me entraram em contato diretamente comigo, sobretudo depois da live que eu fiz com a Coordenação Regional de Ensino da Samambaia, tratando de um assunto muito parecido, que é o papel do coordenador pedagógico. Então, como o professor Elvis já pontuou, eu fui colega e me sinto colega de todos os professores da Secretaria de Educação, tenho um carinho enorme, sobretudo pela Regional de Ensino da Ceilândia, que foi de onde eu vim. Eu fui professor do ensino médio, mas fiz minha carreira toda, sobretudo nos anos iniciais. Eu tive mais de 12 anos atuando em escola-classe. Eu sou pedagogo de formação, sou professor de história também. Depois eu fiz o mestrado, doutorado, e estou professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. E só para pontuar com vocês o meu lugar de fala, parece loucura, né, a gente em 2020, no meio de uma pandemia que já destruiu milhões de famílias pelo mundo, e aqui no Brasil não foi diferente, mas é dizer das minhas ponderações essa tarde, tudo que eu disser já está publicado em formato de artigo ou de livro. Eu vou fazer algumas indicações aqui para vocês. A minha fala ela vai durar em torno de 45, 50 minutos no máximo, não tem slides, mas eu organizei a fala de forma didática. Eu sou professor de didática e de currículo na Faculdade de Educação, e estou credenciado no programa de pós-graduação em educação, no mestrado profissional, e com planos de ir para o doutorado ano que vem também, e já tenho orientandas que já defenderam, já concluíram as dissertações de mestrado. E parece uma bizarrice muito grande, em pleno 2020, a gente ter que abrir a fala e dizer a qual grupo a gente pertence, não é? No meio da educação. Então, eu sou daquele grupo que ainda acredita que a Terra é redonda, viu, gente? Só para deixar muito esclarecido para vocês. Nenhuma evidência mostra, ao menos científica, que a Terra é plana. Então, eu ainda acredito que a Terra é redonda e que, pelas evidências científicas das leis que a gente tem até então, a Terra é redonda, tá? Então, só para deixar esclarecidos. Então, feitos os agradecimentos, e de quem me antecedeu na fala, eu espero que eu consiga contribuir com vocês. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu já fiz algumas lives importantes no meu canal também, na minha conta do Instagram,
Meu Instagram, para quem quiser me seguir, francisco.thiago.nb. O meu canal no YouTube é Café e Prosa Acadêmica, eu já discuti lá sobre o currículo integrado. Eu tenho um livro que trata do assunto, foi publicado esse ano, como por conta da pandemia não houve um lançamento físico, mas um lançamento virtual pela editora Kiron. Vocês podem adquirir direto no site da editora, ou nas livrarias, ou comigo, tá? Eu moro em Ceilândia, eu trabalho na Universidade de Brasília, mas jamais deixei de morar aqui em Ceilândia. Como eu disse, vim do chão da escola, fui coordenador pedagógico, supervisor, vice-diretor, sei dos trâmites um pouquinho da Secretaria de Educação, tenho um amor enorme pela educação básica. Hoje eu investigo educação superior, educação profissional e educação básica, então me sinto à vontade para falar desse ambiente, tá? Então, me pediram para falar sobre o papel e os aspectos que cercam a atuação do coordenador pedagógico, mas não é em qualquer tempo, em qualquer época, é nesse período de pandemia, ou num período que a gente está chamando de retomada, ou tentativa de retomada. Não é um cenário fácil. Não é um cenário fácil, porque estamos trabalhando muito mais do que trabalhávamos no período em que estávamos atuando presencialmente, num período em que muitas pessoas estão morrendo, pessoas próximas a nós, e no período em que nós estamos sofrendo sequelas psicológicas e físicas, trabalhando horas e horas sem ter fim de expediente. Aquilo que o Karl Marx chamava de mais-valia absoluta e relativa, que é você produzir mais em menor tempo, ou produzir uma quantidade maior num tempo excedente, nós estamos vivendo isso o tempo todo, sendo pai, mãe, filho, avô, avó, companheiros em casa, tendo que cuidar dos nossos, dos outros, e sem ter fim de expediente. Pagando do nosso próprio bolso internet, sinal tendo que ter um sinal de qualidade mínimo, tendo que ser blogueiro, youtuber, gastando muito mais do que a gente previa que tinha que ser gasto para poder oferecer minimamente uma aula, um material de qualidade, partindo do pressuposto ainda que a maioria dos estudantes estão tendo acesso a essas aulas remotas, tá? Então, esse é o cenário, ok? Nós não vivemos tempos normais e o ano de 2020 jamais vai ser esquecido por essa geração. Então, me deixa muito entristecido quando eu vejo algumas políticas sendo empurradas goela abaixo no campo político da educação, políticas do âmbito federal e políticas locais, como se tudo estivesse na mais perfeita harmonia e na mais perfeita normalidade, tá? Então, não está. Por isso que eu estou falando, boa parte do meu diálogo com vocês já está publicado em forma de livro e artigo sobre o papel do coordenador. Outro livro que foi lançado no final do primeiro semestre, junto com o meu amigo, que é colega de vocês também na Secretaria de Educação, professor Eris Evelton, que está vice-diretor, me parece, de uma escola em Taguatinga. Escrevemos juntos o encontro entre o currículo e a avaliação na coordenação pedagógica. É um livro que tem vendido muito, a primeira edição já está quase esgotada. Podem também adquirir o livro direto comigo. Depois eu dou detalhes aí no chat, na hora das perguntas, mas eu ainda tenho vários exemplares comigo, livro super barato, enfim. É um livro que fala direto com vocês que estão ocupando essas funções, essas ocupações. E o próximo livro que eu e o Eri vamos publicar, e é antes do Natal, né, antes do Jingle Bell, é o Encontro do Currículo e da Avaliação no PPP. É uma série de livros que a gente vem dialogando. Meu doutorado é na área de currículo e o do Eri é na área de avaliação, e a gente juntou essa parceria profissional que nós temos de alguns anos nas publicações desses livros. Achamos por bem que a Secretaria de Educação é um celeiro de boas práticas, tem profissionais do mais alto calibre, mas ainda carece de políticas efetivas que valorizem todos esses profissionais que estão na linha de frente, né? Temos muitos colegas que saem e conseguem fazer o mestrado e o doutorado, mas que não têm a devida valorização nas escolas. Eu, quando terminei o doutorado, eu ainda fiquei 2 anos na Secretaria de Educação e fiz questão de sair para assumir o meu concurso como efetivo na UNB em sala de aula, então quis dar a minha contribuição do chão da escola, porque o dia que esse país tiver mestre e doutor alfabetizando, a gente caminha para frente. Eu acho importante isso demais. Eu dividi a minha fala, então, da seguinte maneira. Primeiro ponto, letra A, o contexto político atual, que eu vou tratar com vocês. Não se faz educação fora da política e não existe neutralidade em campo social nenhum, tá? Se apregoou e se apregoa desde o processo do golpe, e eu chamo de golpe sem pudor nenhum, pode dar o nome que quiser, de impeachment, de retirada, né? Não foi à toa que nós tivemos aí, nos últimos 20 anos, desde o ano 2000, só na América Latina foram 16 processos de impeachment,
sem um tanque de guerra na rua, 16 presidentes legitimamente eleitos foram retirados do poder. E aqui no Brasil, o professor Gaudêncio Frigoto, Demerval Saviani e o professor Luiz Carlos de Freitas, que são referências na área das políticas educacionais, dizem que foi um golpe civil, midiático, parlamentar e jurídico, que culminou com a saída da presidente Dilma. E aqui eu não estou dizendo que o governo petista era maravilhoso, não, tá? Mas avançou demais nas políticas educacionais. Em 12 anos, nós avançamos o que não avançamos em 500 anos, tá? Só que tinha falhas, tinha brechas e plantou a própria forca. Senão, não tinha se aliado ao PMDB. Não tem problema nenhum em dizer isso, a gente sabe muito bem disso. Só que o processo de impeachment foi só ladeira abaixo, só foi piorando com Michel Temer e com a chapa bolsonarista que está no poder aí, tá? Tanto que a gente hoje precisa dizer que acredita que ainda que a Terra é redonda, porque tem os terraplanistas, tem os negacionistas da pandemia e tem os que acreditam que os socialistas e os marxistas comem criancinhas. Então, isso é um absurdo, é uma coisa muito grande. E como já dizia o bom e velho Paulo Freire, que está aí chegando no seu centenário, e é bom que a gente diga em alto e bom tom, enquanto a gente pode ainda, Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, tá? Que, abre aspas, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Eu sou um educador, sou um profissional da educação e eu não discuto mentira nem farsa. Eu discuto educação, tá? Partindo do pressuposto que eu não tenho o poder de doutrinar ninguém, porque projetos como homeschooling, militarização das escolas, deram um nome aqui escandaloso aqui no DF, mentiroso, chamado gestão compartilhada, não é o nome que dá, que nada mais é do que militarização das escolas, dizendo que nós, e aí veio Escola Sem Partido, vou falar tudo disso também, porque traz impacto para a gestão, traz impacto para a coordenação pedagógica, sobre o pretexto de que nós teríamos o poder de doutrinar as crianças. Ora, não sejamos ingênuos. Se tivéssemos o poder de doutrinar as crianças, não tinha mais nenhuma criança sem ser alfabetizada nesse país. Então, a gente precisa desvelar, tirar o véu e dizer de fato o que anda acontecendo para além das paixões partidárias. A gente sabe disso. E com isso eu não estou dizendo que a educação é apolítica, não. A educação é política. O Saviani já disse que educar é um ato político. Se é um ato político, não tem como discutir educação fora da política. O primeiro ponto da minha fala é esse, é o contexto político atual. O segundo ponto é a coordenação pedagógica na escola. Por quê e para quê? Terceiro ponto, coordenação pedagógica em tempos de pandemia. Quais são os desafios? Eu vou teorizar e refletir junto com vocês aquilo que estamos vivendo, para a gente tentar achar alguns caminhos também, não é? E o ponto D, ou o quarto, seria o currículo de transição. Esse tema currículo de transição tem a ver com o momento da pandemia, o suposto fim que a gente não consegue enxergar aqui no Brasil, porque a curva e o platô está altíssimo, estabilizado e em queda em alguns estados, mas está altíssimo. A banalização com a morte está uma coisa surreal, porque a gente tenta levar a vida para frente, mas a vida junto com a morte está convivendo todo dia, morrendo 900 mil pessoas por dia não é normal, e a gente está com essa convivência há quase 2 meses, morre de 800 a 900 pessoas por dia, isso é muito. Eu peguei os dados agora há pouco, antes da gente entrar na live aqui, no Brasil está com quase 4 milhões e 800 mil casos, desde o começo, os oficiais, fora a subnotificação, são quase 142 mil mortes oficiais, fora a subnotificação, é muita família destruída. E nesse momento eu quero me solidarizar. Eu peguei Covid também aqui no elevador do condomínio que eu moro, por um vacilo meu, esqueci a máscara, porque deixei uma coisa ligada no carro, fui buscar, e isso foi no início do mês de junho, e nós estamos em setembro, quase indo para outubro, e até hoje meu olfato e meu paladar não voltou completamente. Há sequelas neurológicas que são muito graves, e as pessoas não têm essa noção, então eu não sei até quando nós vamos ter esse retorno do novo normal. Educação nunca mais será a mesma, principalmente nos próximos 2, 3 anos, por isso que eu digo, currículo, PPP, currículo em movimento, base nacional comum, isso tudo se recupera. Agora, as sequelas psicológicas, físicas das famílias, vai demorar demais a gente se reerguer. Então, as pessoas estão falando uma segunda onda de contaminação. França, Espanha, Inglaterra estão vivendo isso agora, porque lá houve contingenciamento dessa primeira onda de contaminação, lá houve lockdown, aqui não teve, então eu não sei o que vai virar, a gente precisa analisar tudo isso, sabe? Então, sobre o currículo de transição, tem um artigo meu publicado,
O pessoal da Federal do Amazonas me procurou no final do mês de abril e me encomendou esse artigo. Era uma reflexão que eu comecei a elaborar quando eu comecei a ajudar meu filho nas aulas remotas online. Esse artigo está publicado, você busca aí no Google, tá uma revista acadêmica que saiu no mês de junho. Então, eu juntei o papel do coordenador pedagógico com a gestão do currículo no tempo de pandemia, a quem eu dei o nome de currículo de transição. E, por fim, considerações finais. Então, eu dividi minha fala em 5 partes, tá bom, gente? Vamos lá, então, gente. Palavras iniciais e contexto político. Primeiro ponto, a pior pandemia do século. Temos que conviver com enterrar os mortos sem o ritual fúnebre, que para nós, quando eu digo para nós, um país latino como o nosso, que é majoritariamente cristão, não podemos negar isso, sem poder viver o luto, que é o ritual fúnebre, isso pesa demais, além de ter que viver com a era do negacionismo e das fake news, né, uma coisa surreal. Então a Covid-19 vai ficar marcada nas nossas vidas durante um bom tempo, e nós estamos sem saber como é que vai ser o retorno disso para o ano que vem, esse ano letivo na rede pública, que deve acabar em janeiro. A quantidade de abandono e evasão escolar, nós não conseguimos mensurar ainda como é que isso vai chegar, tá? Volto a repetir, a gente não recupera a vida, currículo, PPP, BNCC, isso tudo a gente se recupera, até evasão e abandono, mas isso vai vir com muita força. A pandemia vai trazer sequelas emocionais e físicas, a pandemia vai trazer sequelas do ensino remoto também. Uma coisa que eu quero deixar muito bem pontuado, a aula remota não é EAD. Faço questão de dizer isso em todos os momentos em que eu tenho oportunidade. Educação à distância é uma modalidade consolidada, tem diretrizes próprias, está prevista na LDB, e tem suas qualidades, e tem público-alvo específico. Depois que tudo isso passar, e a gente precisa acreditar que vai passar, o Paulo Freire era um grande entusiasta da possibilidade da libertação do sujeito pelo poder da alfabetização e pelo poder da politização da escola pública, e eu acredito muito nisso também, né? Então a pandemia vai passar, mas o ensino remoto, ele tem que deixar uma lição muito grande para nós. E qual é a lição? De que a educação pública básica, sobretudo, ela precisa acontecer de forma presencial. A gente pode aproveitar muito das novas tecnologias, mas nós não podemos abrir mão do que acontece na escola pública. Eu publiquei, aliás, tem um artigo meu que vai sair no mês que vem na revista acadêmica da Universidade Federal do Acre, que é sobre homeschooling. E hoje eu recebi um comunicado, não foi um comunicado, é um convite para participar da comissão que vai discutir a PL da homeschooling, porque vocês estão achando que é porque é pandemia, as coisas no Congresso da Comissão de Educação tá parada, e na Comissão de Educação, quem comanda não é a universidade, não é a ANPED, não é o ENDIP, não são os nossos órgãos que discutem e defendem a universidade, a escola pública, não, gente. Quem está lidando com a educação pública dentro do Congresso, sabe quem é? É a Fundação Lema, é a Avon, é a Natura, são os birutas lá da Escola Sem Partido, esse povo todo que mexe com a educação privada, o ministro da Educação, que andou falando atrocidades a semana passada, falando de desajustes familiares, usando termos que dói lá dentro da alma, que eu não vou nem ficar repetindo aqui para não propagar esses discursos LGBT-fóbicos dele, sabe? Então, assim, e hoje eu me surpreendi, porque as notícias correm, o meu texto nem foi publicado, já está ecoando. Eu fiz um estudo profundo sobre os perigos da PL, que a ministra Damares e o Weintraub, aquele que não é mais ministro da Educação, estão quase conseguindo apoio mas do Centrão para aprovar a PL que vai trazer a homeschooling, oficializar a homeschooling no Brasil. E a OAB está preocupada, então a OAB me convidou para participar dessa comissão. Eu ainda vou consultar o meu departamento, porque eu não quero ir como sendo alguém sozinho, eu quero ir representar na Universidade de Brasília a Faculdade de Educação como curriculista, especialista de currículo, para me posicionar contrário à homeschooling, no formato em que está. Que seria o quê? Trazer verba pública para patrocinar livraria ligada a igrejas protestantes. Isso é um perigo, sabe? Então, é esse tipo de política sem vergonha, abre aspas, que a gente tem que combater. Então, a OAB está muito preocupada com isso, e a audiência no dia 15 de outubro, é só para dividir com vocês, porque eu sempre digo que a cadeira que eu ocupo na pós-graduação e na graduação é da Secretaria de Educação, é de Ceilândia, é da Rede Pública de Ensino como um todo, é concurso público, eu não tenho por que esconder isso. E políticas como a Base Nacional Comum, que não houve esse tipo de convite, não houve essa discussão, não foi por colegiado, foi por adesão, qualquer um que chegava lá e que queria discutir, foi para discutir. Então, assim,
esse tipo de política que a gente precisa ocupar os espaços é que eu estou de olho, particularmente, sabe, gente? Então, essa pandemia trouxe muito isso à tona. Embora muita coisa esteja acontecendo, outras coisas estão por baixo dos panos, e qualquer espaço que eu procure ocupar é para defender a escola pública e a universidade pública, tá? Então, o que a gente tem hoje? Neoliberais, neoconservadores, neotecnicistas no poder. Essa vertente ideológica da realidade, da religiosidade como fator de aglutinação. Então, assim, não importa até se você é de direita ou de esquerda no Congresso, desde que nós sejamos do mesmo nicho religioso, a gente é amigo. E a gente até flerta com o fascismo, que é muito grave. Tá? Então, a busca por essa família tradicional cristã brasileira, que na verdade nunca existiu, está chegando nas políticas de educação. Tá? E o Luiz Carlos de Freitas chama isso de autoritarismo social. E esse autoritarismo social é que faz com que projetos como BNCC, Escola Sem Partido, militarização, gestão, que eles dão o nome de gestão compartilhada, e homeschooling, nos bombardeiam o tempo todo. Então, eu estava falando de não chamar ensino remoto, aula remota de educação à distância, senão vai ser muito bom para quem está na esfera do poder e quer sucatear a escola pública mais ainda, dizer o seguinte: não preciso fazer concurso público para ter numa escola 30 professores, porque eu com um professor atinjo 200, 300 alunos. Então, eu preciso dizer que as aulas remotas são emergenciais para um cenário de pandemia, de exceção, é isso que eu quero dizer, e que a educação à distância é diferente de ensino remoto, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Olha, esse ano a gente quase ficou sem Fundeb, porque houve um apagão no Ministério da Educação, ok? A gente tem aí, por exemplo, ONGs como Todos pela Educação, tentando tomar o discurso, se passando por uma ONG muito boazinha, e querendo dizer que é o privado quem tem que avaliar o público. Tá errado. Somos nós da educação pública que temos que avaliar o privado, e não o contrário. Aí você tem Fundação Lema, Escola da Inteligência, do livreiro lá, do Augusto Cury, querendo vender livro à torta e à direita, Fundação Ayrton Senna, Itaú, os impactos que o IDEB trouxe, gente, para o Brasil, para o Distrito Federal, gente querendo dizer que a culpa é dos professores ou do gestor, do coordenador, essa sucessão e trocas na pasta da educação local, da gestão atual, isso atrapalhou demais, e a gente tem profissionais de alto gabarito, tentando, que é o que segura a onda. A Secretaria de Educação do DF não sucumbiu por conta de nós, de vocês, que estão aí na linha de frente. Essa descontinuidade de políticas públicas, isso traz impacto muito grande lá para a ponta, para a gestão. Essa mudança. Num dia, às vezes, você tem 3, 4 portarias que vão chegando e fica difícil interpretar e passar para os professores, sabe? Os desafios de reformar, por exemplo, o ensino médio no meio de uma pandemia, mexer no currículo do ensino médio, pensar em itinerários, em crédito, em centralidade. Essa política de apadrinhados, muito difícil em algumas pastas. Tem um curriculista espanhol chamado Jimeno Sacristán, que ele dá o nome de modelo de intromissão burocrática. Sabe o que é isso? É quando alguém que não entende de educação ocupa um cargo por força política e quer determinar as bases do currículo, do PPP, da escola, da gestão. Isso é muito grave e acontece o tempo todo, tá? Então, infelizmente, é esse o cenário que a gente vive. Não dá para desconsiderar isso estando numa escola pública ou privada. Mas na escola pública isso é mais grave, porque isso traz impactos para a nossa rotina pedagógica. Tá certo? Bom, primeiro ponto já foi, gente, que é o contexto político atual. Agora vamos para o segundo, coordenação pedagógica na escola. Por quê e para quê? Tá bom? Vamos lá. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, que o áudio esteja bacana, que vocês estejam interagindo. Eu não consigo acompanhar exatamente o que está no chat. O papel do coordenador vai chegar, tenha calma. A gente teve que fazer primeiro esse contexto, né? Eu sou da história, eu trabalho com historiografia, história da educação na pós-graduação e com currículo. Então, o papel do coordenador, primeiro, é de ser o grande articulador, de trazer para a escola essas grandes discussões, tá? Ele não pode, primeiro, o papel do coordenador, ele não pode ser um grande burocrata, e nem pode ser um bombeiro que apaga incêndio na escola. Guardem essa informação. Mas vamos lá. Primeiro ponto a ser considerado, tá? Existe um limbo pedagógico destinado às atribuições e ações desse profissional. Quer dizer, muita gente quer estar na coordenação pedagógica, tem interesse, tem vontade, mas aqueles que não querem estar querem dizer quais são as funções do coordenador pedagógico, mas não sabem exatamente quais são essas funções.
A própria escolha do profissional, da profissional que vai ocupar essa função é dolorosa. Eu digo isso o tempo todo no livro que eu escrevi com o Eri. Quando tem aquele silêncio na distribuição de turmas, e geralmente a escolha do coordenador precede a distribuição de turmas, não é? Então, eu já vi escolas tendo que colocar contratos temporários para serem escolhidos, ou tendo que remanejar profissionais de outras escolas para ocupar esse cargo. E eu queria dizer uma coisa, eu não gosto nem de chamar de cargo, porque, primeiro, o coordenador pedagógico não é um cargo de confiança, ou não deveria ser. Ao contrário, é um cargo representativo de um colegiado democrático, partindo do pressuposto que vivemos numa gestão democrática, que representa um colegiado de uma instituição de ensino pública, sabe? E isso é muito importante. E quais são os motivos desse sofrimento em algumas instituições? Eu não estou generalizando. Eu conheço trabalhos importantíssimos e belíssimos aqui no Distrito Federal e fora do Distrito Federal, onde a escolha do coordenador pedagógico, a eleição, enfim, é muito tranquila, mas são exceção, é exceção. Olha os motivos pelos quais a escolha do coordenador pedagógico, a ocupação desse cargo é tão sofrível ainda. Primeiro, a ausência de objetividade no que diz respeito às suas verdadeiras funções e atribuições, ou então o excesso de ações destinadas ao cargo, mas, assim, incompatíveis com o sentido de existência. Muitos diretores e gestores ou gestoras se aproveitam da função do coordenador pedagógico para colocar nesta função, nessa ocupação, tudo aquilo que eles não têm competência, que eles não conseguem, ou que não é função deles, dos coordenadores, para que eles exerçam. É o que eu chamo de coordenador pedagógico super professor, ou Severino Quebra-Galho, faz tudo. Dá entrada de turno, é disciplinador, apresenta a escola para o professor novo que chegou, atende pai, faz remanejamento de merenda, faz mapa de merenda, atende o aluno que se quebrou todo no intervalo, no barra, no recreio, leva o aluno para o hospital, faz tudo. Só não consegue cuidar daquilo que é essencial para o coordenador pedagógico. Sabe o que é? Articular as relações entre a organização do trabalho pedagógico. Isso inclui currículo, didática e avaliação. Esses três elementos que se diz respeito a o que ensinar, como ensinar e como avaliar, essas três funções articuladas devem ser o pressuposto de trabalho, a amálgama, a base de trabalho do coordenador pedagógico, sabe? O segundo motivo para que poucas pessoas queiram se animar a estarem na coordenação pedagógica, e aqui a gente não pode ser ingênuo, é a possível perda financeira ou a baixa estimulação financeira. Poxa vida, você está às vezes nos anos iniciais, vou falar aqui dos anos iniciais, ou até ocupando uma outra função, e se você optar por ser coordenador, se aventurar, você tem perda financeira. Veja, na maioria dos casos, quando você se compromete com a coordenação pedagógica, você vai ter trabalho dobrado, só que a sua remuneração cai. Isso precisa ser corrigido. Por mais que a gente fale em amor à educação e se esforçar em trabalhar com afinco, o amor não paga as contas. Estar fora de sala de aula, se permitir o seu telefone ser público e muitos professores te procurarem, e às vezes você não ter limite de horário para trabalhar, e às vezes você deixar de se dedicar à sua família para atender um colega, um profissional da escola, você tem que ter uma compensação financeira. É o que eu digo, ninguém fica feliz dando aula ou atendendo colegas, resolvendo problema de indisciplina, resolvendo ouvidoria, tendo que dar conta de mapa de merenda, ou mesmo tendo que resolver problema de conflito entre professores na escola, estando na coordenação, com um monte de empréstimo do BRB. O mundo é esse, a realidade é essa. Então, é preciso, já passou da hora que se crie uma gratificação para a coordenação pedagógica, que se crie um curso de preparação, sim, um aperfeiçoamento para a coordenação pedagógica, e que o coordenador pedagógico seja um gestor da OTP, um gestor da organização do trabalho pedagógico, ele saiba articular muito bem o que é currículo, o que é didática e o que é avaliação. E muitas vezes, e eu digo isso sem problema nenhum, como sou formador dos anos da formação inicial no curso de pedagogia, sobretudo, mas nos cursos de licenciatura, porque na UNB eu dou aula para todos os cursos de licenciatura, já que eu ofereço didática. Isso não há espaço para formar o coordenador pedagógico na licenciatura, nos anos iniciais. Então, a gente precisa criar especializações e cursos de aperfeiçoamento dentro da Secretaria de Educação, sabe? Bom, o terceiro elemento da dificuldade de encontrar ou de tornar a função atrativa é justamente isso, carência na formação inicial e continuada. Então, só para relembrar os três motivos.
do problema da escolha do coordenador, de ocupar o cargo, da função do coordenador. A primeira é falta de clareza sobre as funções desse coordenador. O segundo é a perda possível de remuneração, nada atrativo. E terceiro, ninguém nasceu, gente, para ser masoquista, né? Se torturar. Sair do conforto, entre aspas, do trabalho na sala de aula, de uma função que você tá, para perder dinheiro também, né, gente? E terceiro é a carência de informação, formação mesmo, ok? Um pouco de história para vocês, mais um pouquinho. Desde a Grécia Clássica, ou desde que a gente tem notícias de que há uma função de coordenador pedagógico, de função, você tem desde os primeiros cursos superiores um orientador de estudos, que servia exatamente para supervisionar o trabalho que acontecia nas casas de banho, nas praças públicas dos gregos e dos romanos, sabe? Na Idade Média, era o supervisor maior de estudos das primeiras universidades que ofereciam nos grandes cursos de teologia e filosofia, havia um supervisor maior de estudos. Mas sabe qual era a função dele? Era saber se o programa, que não era nem currículo na época, mas chamava programa de estudos, estava sendo cumprido. Aí a gente dá um salto grande lá da Idade Média para falar aqui do Brasil, do regime militar, quando finalmente a Lei 5692 criou o especialista de educação. Só que esse especialista de educação apareceu como sendo quase que como um xerife, um delegado. Ele foi criado para cuidar da disciplina na escola. E durante muito tempo, a função do coordenador, ele foi confundido como o especialista do SOI, de orientador educacional. E até hoje, muita gente acha que a função do coordenador pedagógico, mesmo com esse codinome pedagógico, ele se reduz a cuidar da indisciplina da escola. Quando, na verdade, a questão da disciplina, da indisciplina, tem que ser feita por toda a equipe da escola, equipe administrativa e equipe pedagógica, e isso inclui o orientador, o próprio coordenador, o psicólogo, quando for o caso, a gestão, né, e tudo mais. É importante lembrar também que em 1978 nós tivemos uma lei complementar, a Lei Complementar 201, que trouxe o Estatuto do Magistério e trouxe as primeiras funções do coordenador pedagógico, né. A atual LDB de 1996, ela extingue essas habilitações, e aí colocou o coordenador pedagógico de novo no limbo, no esquecimento. E aí o que a gente deduz? Que desde 1996 você forma o coordenador pedagógico em que espaço? Na pós-graduação. Porque você não dá conta de formar ele na graduação, que a graduação, o curso de pedagogia se transformou na licenciatura. Você forma, então, o pedagogo para atuar nos anos iniciais ou no primeiro segmento da EJA. Então, ele é formado no curso de pós-graduação lato sensu, ou até estrito sensu, tá? Dificuldades na prática. Na prática, o coordenador pedagógico, o que ele encontra de cenário? Primeiro, muita gente acha que, para quem tem o lesa engano, e vocês que estão na função, quem está na função já sabe muito mais do que eu, de achar que está cansado da sala de aula, vou virar coordenador, vai cansar muito mais. Vou estar na coordenação, porque quero uma sala só para mim, vai cair do cavalo, porque os nossos espaços físicos não são adequados na maioria das nossas escolas. E, às vezes, o coordenador pedagógico tem que dividir uma sala com 2, 3 profissionais, tá? Então, ele vai encontrar, às vezes, desvio de função, isso é muito grave, ausência de identidade, falta de um território próprio para atuar no ambiente escolar, ele vai ter deficiência na própria formação pedagógica, a rotina de trabalho burocratizada, ele vai ter que gastar mais dinheiro, às vezes, com ligações, com gasolina, nas reuniões. Então, gente, muita coisa o faz se afastar do próprio cargo, da própria função. E quais são os caminhos? Ou ele se entrega ao que considera fracasso por inúmeros motivos, ou ele insiste em permanecer no cargo via autoritarismo, então ele vai encontrar uma função para ele continuar lá pela insistência, o que não é nada saudável, porque às vezes ele vai adoecer e vai deixar a equipe gestora na mão, né? E aí, olha o que a gente diz, tem um trecho do livro que eu e o Eri, a gente vai dizer o seguinte, ó, por não ter conhecimento sobre o seu verdadeiro papel, ou os coordenadores, coordenadoras, acabam assumindo tarefas que não lhes cabem, mas que lhes são impostas, e ao realizarem, para não ficar mal visto dentro da escola, essas tarefas como cuidar de papéis burocráticos. Então, funciona mais ou menos assim, ó, se tudo vai bem, é mérito de todo mundo, menos do coordenador, se tudo vai mal, a culpa é de quem? Dos coordenadores. Então, assim, é muito interessante, e eu já terminei o ponto B, tá, gente? O ponto A é o contexto político, o ponto B é para que e por que o coordenador pedagógico. Aí eu vou falar agora do papel da prática pedagógica da coordenação no ensino remoto. Antes disso, umas boas saídas, uns assuntos interessantes, é que é sempre bom lembrar
que o trabalho, por ser coletivo nas escolas, o coordenador pedagógico não pode abrir mão de dizer sempre que toda e qualquer decisão que for tomada na escola tem que ser coletiva. Então, ele não pode abrir mão dos diários, das anotações das atas e sempre colocar o diálogo em pauta e dividir todas as ações e responsabilidades e decisões com o seu corpo docente, técnicos e gestão. Porque se algo der errado no meio do caminho, ele não toma a responsabilidade só para si. A responsabilidade e as decisões precisam ser partilhadas. Isso é importante. Prática pedagógica da coordenação no ensino remoto. De novo, não estamos fazendo educação à distância. O modelo das aulas pode até ser à distância, mas o que estamos tentando praticar é ensino remoto. Então, veja só. O que a gente está querendo dizer é que até uma reunião pedagógica, ela se torna e está muito mais cansativa fazendo nesse modelo da live, a própria live que a gente está fazendo aqui. Mas também nós não estamos dizendo que depois que tudo passar e a gente voltar ao que chamamos de novo normal, nós não vamos levar algumas vantagens. Por exemplo, várias reuniões que a gente vai poder fazer no modelo remoto vai ser muito bom, porque a gente vai poder mesclar o que é presencial e remoto no que vamos chamar de híbrido. Né? Claro que vai ser tudo complementar. O que é presencial será presencial, não podemos abrir mão disso. Então, isso é importante dizer. Só que veja só, imagina que o coordenador pedagógico se desdobra o tempo todo para dar aquele suporte, mas veja só, é um suporte pedagógico. Ele não é, abre aspas, nenhum escravizado do professor no ensino presencial. E assim ele não pode ser no ensino remoto. Só que ela vai ter um trabalho triplicado para saber quais são as dificuldades e aspirações e o que deseja ou não esse professor, essa professora no ensino remoto. Porque se já é difícil acompanhar aulas, avanços e dificuldades do professor no modelo presencial de aula, no modelo remoto é mais complexo ainda. E os professores vão falar das seguintes dificuldades. Olha, não sei fazer aula remota. Aí tem uma diferença muito grande entre o não sei, não quero e não vou fazer. Vocês já devem ter se deparado, e aí já vão alguns meses que essas aulas remotas estão ou não estão acontecendo, com professores do ensino presencial que se surpreenderam vocês, aqueles que eram muito bons no presencial e continuam muito bons, aqueles que não eram tão bons estão ótimos, aqueles que eram ótimos e não estão tão bons. Por quê? Ou porque não se adaptam às tecnologias de acesso, ou porque não querem mesmo, ou porque a pandemia, de fato, abalou o psicológico das pessoas, gente. Isso a gente tem que levar em consideração. Então, até isso, a gente tem que ter sensibilidade. E nós mesmos, vocês que estão na linha de frente da gestão e da coordenação, porventura, se tem dificuldade de acesso tecnológico, tiveram que se reinventar para dar conta disso tudo. Olha só, um notebook, 2 notebooks, celular, tablet, tem que ser quase que como homem, mulher, polvo para dar conta disso tudo. Aí vamos para as dificuldades de acesso a hardware, software, que são os equipamentos. Tem que ter uma boa luz, tem que ter um bom áudio, tem que fazer e-mail, tem que entrar em plataforma. No momento de gravar a aula é online ou não é? Tem que carregar vídeo, tem que ter download, upload. Gente, é um outro universo, a gente não estava preparado para isso. Verdade seja dito, a gente não estava. Então nós tivemos que avançar 100 anos, em 100 dias, talvez. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. As nossas expectativas de objetivos de aprendizagem que era do presencial tiveram que baixar um pouquinho a bola para o ensino remoto. Então, a angústia e a ansiedade da gestão e da coordenação precisam ser ajustadas no âmbito de vocês, no escrutínio, para que vocês tenham um discurso homogêneo para ser levado para o corpo docente. Se vocês levarem as ansiedades de vocês para o corpo docente, o caldo vai desandar. Eu sei que vocês já devem ter discutido isso, mas é bom eu ter essa fala externa para que vocês, pelo menos, respirem e digam, então a gente não está enlouquecendo, sabe? E aí vem as dificuldades mais caseiras do mundo possíveis. Por exemplo, a professora que tem mais de um filho ou 2 filhas e o equipamento não é tão bom, como é que vocês vão ajudar os professores a resolver isso, tá? Eu moro em prédio, em condomínio, aqui o silêncio, teoricamente, é melhor, isso quando não tem obra. Então, no momento da aula... Gente, eu moro na cidade mais populosa do DF, que é Ceilândia. Quem mora em casa tem uma dificuldade enorme. É o carro do ovo, é o carro do açaí, é o carro da pamonha, é o carro do detergente, enfim. É gente batendo na porta, as dificuldades do silêncio. Precisa, além do equipamento, do acesso, da qualidade, tem que ter um ambiente saudável, um ambiente sonoramente saudável para dar conta das aulas remotas. Sabe? Então, assim, o que a gente está dizendo é que, seja no presencial ou no remoto, a função, o fazer do coordenador pedagógico vai além das ações meramente burocráticas e técnicas. A própria existência nas escolas do coordenador já é um ato político.
Se a gente considerar que em muitas instituições de ensino, né, pelo país, nem existe ainda a figura do coordenador pedagógico. 20 anos atrás, na Secretaria de Educação, você tinha um coordenador por escola, independente da quantidade de alunos. Então, o que eu estou querendo dizer é que a própria coordenação, a existência da quantidade de coordenadores pedagógicos de acordo com a quantidade de alunos, a própria jornada ampliada, então, isso tudo é avanço. Se formos falar de função de coordenação pedagógica, seja de reelaborar o PPP, de discutir os projetos da gestão, da coordenação, de discutir a criação do currículo da escola, dos grandes projetos, atuar como gestor do currículo, que por lógica é por aderência de atuação. Por que eu digo aderência de atuação? Porque o coordenador pedagógico tem que filtrar. Veja só, o que diz o IDEB, o que diz as avaliações e testes de larga escala, o que a BNCC traz, o que o currículo em movimento traz, o que a escola faz. É muita função para uma pessoa só. Ainda tem que dar conta de todas as picuinhas da escola. Agora dá conta desse cenário virtual. Imagina. Então, assim, se eu pudesse dar umas dicas, e não é receita de bolo, gente, eu não estou aqui para dar receita de bolo, eu estou aqui para trazer o cenário, primeiro, político para vocês, contar um pouquinho da história do coordenador pedagógico, dizer quais são as dificuldades que vocês já vivem todo dia, e trazer para o ensino remoto, eu poderia dizer 5 pontos essenciais para vocês. Primeiro, descubra qual é a sua maior dificuldade em tempos de pandemia. Qual é a sua maior dificuldade, coordenador pedagógico, hoje? Coloque isso no papel e tenta vencer elas. E não esconde ninguém, não. Chega no seu gestor, na sua gestora e diga, essas são as minhas dificuldades pessoais e profissionais. Uma vez que elas podem ser vencidas, agora joga para o coletivo. E as de vocês? Vençam primeiro as dificuldades da gestão e da coordenação. Uma vez que isso for feita, mapeie e veja quais são as dificuldades da escola. Outra coisa, não sofra por aquilo que não é função de vocês. Se é um problema maior de Secretaria de Educação, por que você vai sofrer? O seu papel, a sua função é apontar e dizer quais são as fragilidades. Depois você vê o que é da sua ossada e da sua função, senão nós vamos todos morrer. Morrer no sentido emocional. Haja Rivotril para todo mundo. Então, se a gente for entrar nessa pilha, nós vamos ter problema. Não vamos conseguir atingir todo mundo. Queríamos que todos os estudantes tivessem tudo. Infelizmente, não tem. Precisamos desse limite, sabe? Então, o primeiro ponto é esse, as nossas dificuldades enquanto equipe gestora de coordenação. Segundo, mapear isso com os professores. Terceiro, tem que cuidar dessa coisa da tecnologia e do acesso, para depois pensar em estratégia pedagógica em tempo remoto. Se o professor não dominar as plataformas mínimas, que é o Google Meet, que é o YouTube, que é o Facebook, que é o Instagram, não vai rolar estratégia pedagógica. Primeiro é onde se concentram as aulas. Aí depois você pensa em estratégia pedagógica. Aí você vai pensar em planejamento, em currículo, em avaliação. Essa é a base. Depois você vai pensar no que eu vou chamar, que é o último ponto agora, desse currículo de transição, que é o replanejar no ensino remoto. Estou terminando minha fala para a gente ir para a troca de ideias, tá bom? Então, só repetindo esses 5 pontos aí. Primeiro, minha dificuldade pessoal profissional da pandemia no ensino remoto, pensando na minha atuação profissional. Segundo, dificuldades da minha equipe gestora e de coordenação. Terceiro, as dificuldades dos professores, dos docentes. Quarto, o que é tecnologia e dificuldade de acesso das aulas, de tudo que diz respeito à tecnologia. Aí depois eu vou cuidar do que é currículo, didática e avaliação no ensino remoto. E o sexto, eu falei 5, mas tem um sexto, agora vamos falar dele, que é o currículo de transição, ok? O que eu chamei de currículo de transição? Tem gente que acha que porque o ensino é remoto, basta você pegar tudo que você fazia no modelo presencial e transformar numa videoaula, ou você pegar as 5 aulas que você fazia no ensino presencial e dar as 5 aulas online. Você vai morrer e vai matar seu aluno. Não é isso. Você precisa reduzir as expectativas de aprendizagem, mas também não pode cair numa coisa perigosa chamada currículo mínimo. Então, olha os 10 pontos, ou as 10 características do currículo de transição. Preste atenção. Primeiro, currículo de transição é o currículo que se refere a metade fim da pandemia e tentativa do ensino remoto, depois do ensino híbrido e do novo normal. Então, o currículo de transição é essa transição entre pandemia e novo normal, tá? Primeiro, a gente precisa de um esforço coletivo e solidário para adaptar a OTP, que é a Organização do Trabalho Pedagógico, o que eu chamo de currículo, didática e avaliação. Currículo em movimento, BNCC, diretriz, nós vamos ter que mexer naquilo tudo, porque nada do que a gente pensou que ia dar certo em 2020 vai dar. Vamos ter que adaptar tudo aquilo. B,
Desculpa, não há ainda. A forma de ensinar mudou. Se vai mudar o conteúdo, vai mudar a forma de ensinar. E vai mudar a forma de avaliar. B de bola. Devemos repensar horários e carga horária, além de metodologia de trabalho que seja muito mais dinâmica, flexível e segura. Claro. C. Implantar formas de avaliar mais humanas e mais eficientes ao mesmo tempo. Muito fácil para você falar, Tiago, como é que faz isso? Não sei. Cada escola vai ter que encontrar a sua maneira, porque cada escola é única. Cada público é diferente. D. Não se trata de um currículo mínimo, tá? Aquele no qual apenas alguns conteúdos são pensados e considerados relevantes. Não é disso que se trata. E eu não sei outra forma de trabalhar melhor um currículo de transição na pandemia ou no fim da pandemia do que não trabalhar por projetos, por temáticas. Por isso que eu chamo a atenção para o currículo integrado. O currículo integrado trabalha por projetos por eixo integrador, eixo estruturante, eixo transversal, você consegue captar ideias, até usar tecnologias mais baratas e fáceis de acesso, para você não massacrar o aluno com aquela quantidade absurda de conteúdo. Até o vestibular já mudou, até as formas de avaliar e provas, mas a gente não consegue sair daquilo que é mais seguro para nós. É até incompreensível, porque nós fomos formados assim. Então é difícil pensar em mudanças agora, tá? Letra E. Não é só adaptar, adequar aquilo que não pode ser mais trabalhado, ou seja, o currículo precisa superar essa visão meramente como uma grade. A gente precisa sair disso, tá? F. Priorizar uma proposta pedagógica que não cause mais sofrimento do que nós já tivemos esse ano. G. Contar com a colaboração de todos os sujeitos. Agora não é hora para se esconder. Da gestão, a gente precisa do professor da equipe, a gente precisa do psicopedagogo, quem tiver disponível na escola, tá? A gente precisa de todo mundo. H. Uma boa saída é o chamado trabalho por projetos, como eu já falei, tentando resgatar toda iniciativa bem-vinda, para tentar diminuir os impactos. Nós sabemos que não é o momento de voltar de forma presencial, eu não tenho a menor dúvida, enquanto não existir vacina, nós não temos estrutura física e logística para voltar, mas também não é o momento de cruzar os braços. Infelizmente, então a gente tem que encontrar o equilíbrio nisso tudo. E investir nas mídias tecnológicas, é o que dá para fazer. Desde que o acesso seja do máximo possível de pessoas, tanto de professores quanto de estudantes. E J, enxugar matérias, temas, excesso de tarefas, otimizar tempo, espaço, conteúdo e forma. São algumas orientações, dicas, gente, de quem pesquisa currículo há mais de 12 anos, de quem já foi professor da educação básica, da educação superior e de quem só quer colaborar e ver o sucesso da escola pública. Eu não quero trazer receita de bolo, gente. A gente caiu de paraquedas, sim, numa situação que ninguém previa. E eu acredito demais no trabalho da Secretaria de Educação, de vocês. Nós somos, sim, uma das melhores secretarias em termos profissionais. Estrutura física, a gente ainda precisa melhorar muita coisa. Não vamos procurar culpados a essa altura do campeonato, sabe? Acho que acompanhar o acesso dos meios tecnológicos dos alunos, a gente precisa fazer isso. Promover o acesso à formação continuada e cursos de aperfeiçoamento é o que dá para fazer. De chat, de YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Meet, sabe? Então, assim, falei dos 4 pontos, contexto político, o que é coordenação pedagógica, por quê, para quem, em tempos de pandemia, o que é currículo de transição, e, por fim, considerações importantes. Desculpe se me alonguei, né? Estou falando há 46 minutos, mais ou menos, mas está dentro do previsto, tá? Espero não ter cansado vocês. A minha fala é sempre instigante, eu provoco, faço uso do meu direito de cátedra e espero não ter ferido ninguém nas suas convicções políticas e pessoais. É puramente ciência, fruto de investigação política e de experiência profissional. Mas vamos lá. E considerações importantes, então. Saber fazer acontecer o trabalho coletivo, não podemos abrir mão da democracia, do espaço do contraditório. Vocês que estão aqui e me ouviram têm todo o direito de discordar dos meus posicionamentos, e é muito bom poder discordar, adoro ter gente que pensa diferente, vou me assustar só no dia que eu não puder discutir com quem pensa diferente, e o dia que me tolerem a fala, que eu não puder falar, é muito ruim, tá? Compreender a função social da escola no mundo contemporâneo, para que existe escola ainda, e por que é importante defender a escola, tá? Incluir os professores como sujeitos do processo. Se o professor se sentir violentado ou se ele tiver a fala cortada, ele não vai querer participar. Então, quanto mais o professor participar, melhor. Incluir, escutar os professores, possibilitar que eles se manifestem, é sempre bom e importante. Coordenar o grupo de educadores articulando teoria e prática, a gente busca fazer isso o tempo todo, é um desafio. Articular a formação coletiva e interações individuais.
buscar acolher as críticas coletivas. Às vezes o professor só precisa falar, tem gente em casa que tá para enlouquecer, eu sou um deles, nós todos e todas e todes, né? Então, acolher, saber ouvir, saber pesquisar, estudar, construir bases teóricas também. A gente precisa estudar. A gente banalizou a questão do estudo porque acha que temos uma soberba, todos nós, de saber tudo e imaginar que já sabemos tudo. O dia que estivermos achando que sabemos tudo, tá na hora de botar a sacola na viola e ir embora. Aquele que acha que sabe tudo está pronto para morrer e desencarnar, seja lá qual for a sua crença ou a ausência de crença, porque o professor é um eterno estudioso e estudante, sabe? Então eu sempre vou dizer isso. Quero dizer, encerrar minha fala agora nesse primeiro tempo, usando o Darcy Ribeiro, grande antropólogo que nós tivemos, aquele que é o entusiasta da própria Universidade de Brasília, e quebrar essa frase dele, não é que ele acreditava nisso, era uma crítica que ele fazia, que o projeto do fracasso da educação brasileira não é uma constatação, mas é um projeto. Então eu quero dizer que nós que fazemos escola pública e educação de qualidade, nos levantamos contra qualquer projeto de fracasso de escola pública brasileira. E nós não podemos achar normal, natural, que a escola pública fracasse. A escola pública não fracassou, porque se ela tivesse fracassado, eu não estava aqui falando para vocês, porque eu fui estudante de escola pública aqui na periferia da cidade, em Ceilândia, a vida toda, e eu não fracassei. E eu não quero que aluno nenhum da escola pública brasileira, da Secretaria de Educação, fracasse, tá bom? Acredito no que eu faço, defendo a escola pública e acredito no trabalho de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado, professor Francisco. Passaremos então, professor, antes de começarmos aqui os comentários e as perguntas, eu gostaria que vocês fizessem a avaliação do nosso encontro, sendo encaminhado via chat aí o link, tá? Para que possamos caminhar nesse processo avaliativo do nosso trabalho. Professor Francisco, nós temos aqui algumas mensagens. O professor Eri diz: parabéns, amigo, você, como sempre, contribuindo com a nossa rede. Professor Manuel Costa, realmente, Francisco, caímos de paraquedas no meio de uma situação nova e nos reinventar foi o que nos restou. Verdade, professor, verdade. O professor Fernando, ele faz uma pergunta, professor Francisco, depois eu faço a leitura de mais alguns comentários, tá? Principalmente dos colegas que encaminharam no início da nossa live, tá? Ele pergunta, professor Fernando Augusto, tá bom? Ele pergunta assim: é a atribuição do coordenador contribuir na formação dos professores? Então, eu acho que, assim, diante do que foi colocado aqui, traria para um outro contexto, contribuindo aqui também com a pergunta do professor Fernando, qual seria a atribuição do coordenador nesse sentido de formação dos professores dentro do contexto que vivemos, de trabalho remoto, e já pensando, como foi colocado também, no que diz respeito ao currículo de transição? Ótimo. Então, assim, obrigado, viu, Elvis, aí pelas palavras e tudo. Eu vi, agora abri um pouquinho enquanto você falava. A gente teve uma audiência boa, hein? Que bom, participação bacana. Que bom que o pessoal gostou. Então, assim, Fernando pergunta se uma das funções do coordenador é atuar como formador. E eu vou dizer que talvez seja a principal função do coordenador. E é um dos motivos pelos quais ele não pode ser sobrecarregado com trabalho burocrático / administrativo. Muito embora, Elvis, toda decisão administrativa na escola, ela tem peso pedagógico. Só existe administrativo porque tem pedagógico. Então, é sim uma das funções do coordenador pedagógico atuar como formador de formador. E é por isso que ele também tem que estudar. Então, se ele conseguisse desenvolver trabalhos na área de gestão do currículo e gestão do PPP, trazendo essa questão da importância do currículo de transição, da adequação. Olha, nunca foi tão importante estudar adequação e adaptação curricular para tempos de pandemia. A gente, às vezes, não dava tanta importância e realmente dá muito trabalho mesmo. Não é um trabalho fácil e simples quando a gente pensa na ficha de adequação e adaptação curricular dos estudantes da educação especial, mas a gente precisava ter um novo olhar sobre aquela ficha, pensando no todo da pandemia da escola. Então, o coordenador e a coordenadora pedagógica têm, sim, essa função, uma das funções. Por isso que não é tarefa fácil ocupar e estar nessa função, tá bom? Então, girar em torno que o coordenador e a coordenadora pedagógica pense sempre naquele tripé que eu chamo, nós da didática chamamos de organização do trabalho pedagógico. Estudar e trabalhar junto com os seus professores, didática, currículo e avaliação. Muito bem, professor Francisco, obrigado. Vou fazer mais uma pergunta agora, sim, da professora Adriana Lima. Ela diz assim:
Para avaliar o trabalho pedagógico em aulas remotas, é necessário conceituar a qualidade educacional no momento que vivemos, né, com o momento de isolamento social, de pandemia, de ensino remoto. Aí ela pergunta, sendo assim, o que é qualidade educacional nesse contexto? Então ela quer saber como podemos avaliar a qualidade do ensino dentro do contexto do ensino remoto, isolamento social. Uma boa pergunta, Adriana. Eu diria que o primeiro critério e descritor, porque quando a gente fala de avaliação, a gente tem que pensar em descritor, né? E tá aí, deve ter gente que o Eri tem doutorado na área de avaliação, pode até falar melhor do que eu, mas veja só, eu diria que o acesso à aula remota deveria ser o primeiro descritor e o primeiro fator para que a gente pudesse avaliar a qualidade. Por isso que a gente precisa baixar a bola quando a gente for falar de avaliação. Nós não podemos usar os mesmos critérios do ensino presencial e de uma forma de aula no mundo normal para avaliar os estudantes hoje. É por isso que alguns estados, inclusive alguns municípios de São Paulo, por exemplo, e de Minas, estão pensando em voltar os 2 últimos meses do ano, outubro, novembro, dezembro, não sei, mas voltando só com o 3º ano do ensino médio, por conta de ser o último ano, para só esses, numa escola inteira só para o 3º ano, visando os vestibulares. Porque para eles, os descritores são os dos vestibulares e das avaliações seriadas. É uma outra perspectiva. O Estado de São Paulo está quase aprovando na Assembleia Legislativa do Estado o 4º ano para o ensino médio. Mas aí seria optativo. Os estudantes que se sentirem prejudicados por conta dos vestibulares poderão fazer de forma optativa o 4º ano. Então, a gente precisa pensar bem. Primeiro, eu estou aqui partindo do pressuposto que a Adriana, né, que fez a pergunta, está falando de avaliação das aprendizagens. Então, se for avaliação das aprendizagens, a gente tem que pensar, e eu incluo a questão do acesso para o ensino remoto. Se todo mundo conseguiu acesso, aí sim a gente consegue entrar no que eu chamei de currículo de transição. Se é um currículo de transição na pandemia, a gente vai ter que baixar um pouquinho dos descritores. Esses descritores não vão poder ser os mesmos, por isso que o IDEB vai ter impactos para frente. Então, tudo isso vai ter que ser repensado. Muito importante, professor Francisco. Eu, como coordenador intermediário da educação de jovens e adultos lá no Recanto das Emas, nós temos passado por isso, né? O ato de avaliar, e a pergunta que eu sempre faço é como tem sido o processo de ensino? Porque podemos definir o processo avaliativo a partir do ensino. Se eu tenho professor que está encaminhando material impresso para o aluno, um processo avaliativo. Se tem um professor que está conseguindo ministrar suas aulas via Google Meet, então eu tenho uma outra forma de ensino, vou pensar em outras formas de avaliação, né? Eu tenho agora uma pergunta aqui da professora Isabeli, que ela diz assim, deixa eu olhar aqui, quais são as características de um currículo de transição no contexto que vivemos? Aí o senhor falou um pouquinho, mas o complemento e qual é a relação desse currículo com metodologias de ensino? Então, com as características desse currículo de transição, e a transição aqui, como foi colocado no decorrer da live, essa ideia do que faremos para o ano que vem, né, 2020, 2021, características desse currículo e o que tange a metodologia de ensino. Como já foi colocado aqui, você deu indício ali da pedagogia de projetos, né, de trabalho com projetos. Olha só, essa é uma pergunta muito boa, porque deve ser a consequência natural e que já estão me pedindo, que é assim, quando você abre uma frente nova de pesquisa e é um conceito novo, o povo já fica esperando o próximo, né? Eu devo estar publicando um artigo até o início de janeiro sobre o trabalho em didáticas e metodologias dentro do currículo de transição, que é o quê? Quando você muda a expectativa do conteúdo dentro do currículo de transição, você cria também expectativas de trabalho por projetos ou centros de interesse, ou sequências didáticas. Por quê? Mudou o conteúdo, muda a metodologia e muda a forma de avaliar. E cai dentro do que eu chamei de currículo integrado, não tem como fazer diferente. Então, você disse uma coisa muito, muito interessante, Elvis, que é, como é que eu vou avaliar se eu não repensar como é que eu estou ensinando? O maior desafio, por exemplo, dentro da avaliação formativa, que é uma modalidade dentro da avaliação das aprendizagens, é avaliar o estudante comparando ele com ele mesmo. Só que fazer isso no ensino presencial sem pandemia é uma coisa. Fazer isso dentro do ensino remoto, numa pandemia, ou no ensino híbrido, que vai misturar presencial e à distância, remoto, é uma outra perspectiva. Então, eu diria para a Isabeli que a questão metodológica, didática, vai depender da concepção de currículo que a escola vai adotar dentro da transição. Porque, veja só, o currículo de transição, ele nem é um tipo de currículo, é uma atitude curricular.
Você vai pegar a BNCC, você vai pegar as diretrizes para cada etapa, modalidade, vai pegar o currículo em movimento e vai transformar nesse currículo de transição da escola. Dentro desse currículo de transição, você vai prever os conteúdos que vão virar conhecimentos a partir do cenário que você vive, dizendo quais são as metodologias de trabalho e prevendo a avaliação. É isso. Sim, professor. Aí, o que foi apontado, inclusive eu li o artigo que o senhor citou aqui, foi a questão do trabalho com a pedagogia de projetos, né? E aí, pediram também, nós já temos aqui um exemplo, uma possibilidade. Sim, uma possibilidade. Nós temos aqui, no momento, acho que mais de 1.500 pessoas online assistindo. E pediram também que o senhor mostrasse mais uma vez, estou falando do senhor, você mostrasse mais uma vez a questão do livro, viu, Francisco? A questão do seu livro, indicasse aí, pedir a relação, falasse mais um pouquinho sobre o que você aborda, juntamente com o professor Eri também, né, em cada um dos livros, tá? Tá bom, ótimo, vou fazer então. Então, olha só, aqui nesse livro, onde eu trato de currículo integrado, porque olha só, currículo integrado virou um slogan, se a gente for parar para pensar. O nosso próprio currículo em movimento, ele é desejoso, dentro da pedagogia histórico-crítica, que a gente atinja a integração diária de conteúdo. Dentro desse currículo, eu abordo, de forma teórica e até prática, o que é integração, interdisciplinaridade e os conceitos de eixo estruturante e transversalidade. Porque o nosso currículo em movimento é considerado um dos melhores do país, e eu concordo. Só que ele tem um problema teórico muito grande, porque ele confunde o exemplo e o conceito de estruturante e transversal. E isso chega na ponta. Eu até já discuti isso com a minha colega Edileuza, que a minha colega de departamento hoje foi nossa subsecretária. E eu falo com a Edileuza direto, falei, ó, Edileuza, precisa corrigir isso, precisa corrigir. Ela, é mesmo, eu sei. Então, eu trouxe para isso, ainda foi desdobramento da minha tese de doutorado. Então, esse livro é o segundo do país a fazer essa discussão teórica. É um livro esclarecedor, onde a gente traz esses exemplos, e tá aí, tá posto, dá para adquirir. Esse eu tenho muitos exemplares, tá? Tá demorando a chegar porque o correio tá em greve, mas quem quiser pode adquirir comigo, pegar direto comigo, vem, busca aqui no condomínio, de máscara e tal, eu entrego, passa cartão, enfim. A gente pode pôr as informações depois aí no chat, tá? Ele tá R$45 reais o livro, tá bom? Bem didático. O outro livro, esse é mais fininho, bem mais direto, mais didático, eu escrevi com o Eri. Esse eu tenho menos exemplares, mas ainda tenho alguns, acho que 30 exemplares ainda. Esse é o que trata das funções da coordenação pedagógica. O que faz um coordenador dentro das suas funções e que tem relação com currículo e avaliação. Todos pela mesma editora, a editora Kiron, aqui de Brasília, tá bom? É isso. Obrigado, professor Francisco. Lembrar a todos mais uma vez, o link da avaliação está no chat para que vocês possam fazer, tá? Nos ajudar nesse sentido. Tem uma pergunta aqui, para a gente caminhar para o encerramento, da professora Débora. Ela fala assim, gostaria de uma observação do professor Francisco sobre o currículo enviado pela Secretaria de Educação para este momento, currículo adaptado. Não sei se você, Francisco, teve acesso a esse documento encaminhado pela Secretaria, e ela pede, caso tenha, né, a sua avaliação quanto à elaboração de documento, né, nesse período que nós estamos vivendo, onde a Secretaria de Educação fez uma visitação ao nosso currículo em movimento e fez indicações de conteúdos, mas também é importante contextualizar que estávamos no momento das aulas via TV, né? Então tinha que se encaminhar com o cronograma, a ideia era essa, tanto na questão da plataforma, como via TV. Então, ela pede a sua opinião, avalia, vamos dizer, quanto a essa questão de adaptação curricular no momento de ensino remoto. Olha só, é uma pergunta muito boa. Eu tive acesso a esse documento, mas eu te confesso que eu não fiz a leitura pontual, eu fiz aquela leitura flutuante, eu vi. Primeiro, acho louvável que a Secretaria tenha tentado enviar um documento adaptado. O recado é, não precisa se sacrificar tentando cumprir o currículo que era previsto para o ensino presencial em 2020 na pandemia, porque isso não vai acontecer. Contudo, é um documento que nós chamamos de documento prescrito, que foi adaptado, mas onde não houve tempo, porque era impossível discutir coletivamente com os pares. Isso não aconteceu. Todavia, também, a Secretaria sempre deu liberdade para que as instituições de ensino adaptassem de acordo com as suas realidades. Foi um documento pensado no acesso tecnológico àquilo que ia acontecer. Então, isso também precisa ser pensado, porque nem todo mundo teve acesso. Então, as instituições vão ter que avaliar se aquilo atende à realidade local delas e do público atendido. É só isso que dá para dizer.
sabe? Se há ou não. Tem o curriculista espanhol, que eu até citei para falar da intromissão burocrática, que é o Sacristã, ele vai dizer que existem 5 ou 6 modalidades do currículo até chegar, de fato, à avaliação, que é o currículo prescrito, que é esse que vem pronto, mastigado. O ideal é que nós, professores que estejamos em sala de aula, participemos de todas essas etapas. Depois do prescrito, tem o apresentado aos professores, que vem em forma de apostila, livro. Depois tem o modelado, que é o momento que a gente planeja, que é o PPP, o plano de ensino até o plano de aula. Tem o currículo praticado, esse que a gente faz em sala de aula, okay, o chamado real. Tem o currículo avaliado, né, e até chegar as ponderações que a gente faz, se valeu a pena ou não. Né? Então, o que eu digo é isso, é ver se realmente funciona ou não, mas o que eu volto a repetir, cada escola tem que encontrar o seu próprio currículo de transição. É isso. A gente pode fazer mais uma, professor? Claro, podemos mais uma? Então, vamos lá, então. Eu acho que eu fui britânico na minha fala, eu falei 48 minutos. Isso, nós temos aí mais ou menos 1h10 de live já, agradeço a todos que continuem aí, estamos caminhando para o final. Eu tenho duas aqui que diz assim, uma diz, qual é a melhor forma, que é do professor Marcelo Carvalho, ele diz, qual é a melhor forma de atuar, sabendo que tenho que entrar em sala quando o professor faltar, ou quando a parte disciplinar está muito complicada. Então ele quer uma dica aí, que é uma dica sobre a melhor forma de atuar quando ele tem que lidar com essas questões disciplinares, como foi dito aqui, que nós sabemos que acontece diariamente dentro do contexto da escola, principalmente no que diz respeito à normalidade de escola, que é algo que já é normal. Como foi colocado pelos colegas na live, e você também sabe, Francisco, por ter atuado durante muito tempo na Secretaria de Educação e ainda manter esse vínculo, né, no tirar o pé da escola, o pé do chão, como você colocou no início, né, que nós temos, sim, dias complicados dentro do contexto do nosso fazer na escola. Então, o professor ele pede como atuar nesse princípio, como saber dosar essa atribuição de coordenador pedagógico e esses momentos que aparecem na escola relacionados à indisciplina, relacionado a aluno que se machuca, professor que falta, essa organização do trabalho pedagógico mais administrativo. Olha só, sempre foi um conflito muito grande na secretaria e eu já passei aí, sei lá, por 4, 5 partidos políticos, vermelho, azul, amarelo, verde, e sempre houve, direita, esquerda, centro, sempre aparecia uma portaria ordináriazinha determinando que coordenadores tinham que ser tapa-buracos. Eu vou dar esse nome aqui e explico por quê. Porque muitas vezes a gente sofria algumas ameaças quando não cumpríamos essa função, eu vou chamar de função ou atribuição, que era ocupar o lugar quando o professor se ausentava. Porque até na linguagem jurídica, vinha em algumas portarias, e era sempre objeto de contestação do Sindicato dos Professores, que ao menos na minha época sempre foi muito atuante nesse sentido, de até derrubar algumas portarias dessas, determinando que quando os professores faltassem. Gente, eu volto a repetir, professor nunca falta, professor se ausenta. Professor se ausenta por vários motivos, sabe? Então, como agir diante dessa maneira? E eu sei que muitos colegas que ocupam a função de coordenador pedagógico têm que vestir, às vezes, Primeiro, nós não somos governo. Tem que deixar isso muito claro às vezes. Nós estamos ocupando uma função de gestão que não representa, às vezes, as aspirações político-partidárias de quem está no poder. A gente está ali para defender e ocupar a função de Estado, mas não de governo de partido político. Às vezes os professores que estão ali não entendem muito bem isso, sabe? Então, às vezes nos veem, estou falando como coordenador pedagógico, né? Como inimigo, sabe? Então, para o Marcelo, o que eu tenho para dizer? É muito chato, às vezes, Marcelo, quando a gente tem que largar uma função tão importante que a gente está realizando naquele dia, naquela tarde, que às vezes é um mapeamento de como a gente está buscando estratégias para melhorar o projeto interventivo da escola, está numa reunião importante de decisão, e por determinação de uma portaria que está em vigor, e a gente não pode dispensar os estudantes porque o professor está doente, ou o professor tirou por força de lei, é um direito dele, está de TRE, ou está fazendo qualquer outra função fora da escola, e a gente tem que ocupar aquele lugar na sala de aula. Olha, vários municípios do Brasil maiores resolvem esse problema quando tem bancos de professores substitutos, professores eventuais. E não é função do coordenador pedagógico, não deveria ser ocupar essa função. O coordenador pedagógico não deveria estar na escola para fazer isso. O que eu tenho para te dizer é isso.
Sobre a indisciplina, infelizmente, às vezes, passa pelo coordenador pedagógico, também está nessa função, mas não somente ele não pode ser o quebra-galho e o bombeiro. A gente não pode ser figura carimbada, igual eu tinha alguns colegas aqui no Hospital de Ceilândia. Até o guarda já conhecia. Ele largava, às vezes, a revisão do projeto político-pedagógico tão importante para levar menino com o nariz quebrado aqui no Hospital de Ceilândia. Então, não é função do coordenador pedagógico fazer isso. Claro, gente, as exceções, a questão do bom senso. Você não vai deixar uma criança machucada porque você está fazendo o PPP. É uma questão de vida ou morte ali, é uma questão de machucado. Eu estou querendo dizer que isso não pode virar rotina, bom senso, tá? Então, é isso. Nós não podemos banalizar a função do coordenador pedagógico. O que nós precisamos é esclarecimento legal, cada dia mais brigar pelo espaço pedagógico da função do coordenador, da coordenadora. É isso. Professor Francisco, obrigado. Eu quero agradecê-lo em nome aqui da Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, em nome da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga, em nome dos colegas professores também que estiveram aqui nesse momento conosco, agradecer aos professores, né, que tiraram uma parte da sua tarde para estarem conosco aqui, e deixo aí um tempo para o senhor deixar a sua última mensagem, tá? Nós estamos passando por um momento complicado, e dentro dessa semana temática letiva, eu deixo agora com o senhor a sua mensagem final, por favor. Ô Elvis, meu querido, primeiro quero agradecer de novo à Secretaria de Educação pela iniciativa dessa semana temática. Acho que a gente precisa muito desses momentos. Penso que o ensino remoto e as tecnologias também têm muitas vantagens. Acho que a gente não pode ser engolido pela fala falaciosa dos aproveitadores das tecnologias. Acho que a gente precisa separar o joio do trigo. Acho que muita coisa boa pode ser aproveitada. Fazer uma fala numa segunda-feira, em plena pandemia, e teve momentos aqui que eu acho que a gente chegou perto dos 1.600 ouvintes, e eu fico muito feliz com isso, pessoas interessadas que querem ouvir, querem estudar. Eu espero ter sido didático, eu espero ter sido humano. O meu recado é que a gente não perca a hombridade, a humildade, a humanidade. Quero dizer que escolas vazias não são escolas. Quero dizer que meu coração fica partido todas as vezes que eu passo perto de uma escola e não vejo crianças, jovens. Eu só sou professor porque existem alunos e estudantes. Fico muito triste quando vejo a minha universidade vazia e estou desejoso para que essa vacina, que é um grande primeiro passo, não único, mas que ela chegue da China, da Rússia, da Inglaterra, de qualquer lugar, e que isso chegue como uma política pública de graça, que a gente valorize mais o SUS, a escola pública, e que as pessoas consigam se dar as mãos muito mais, que a gente não banalize a morte das pessoas, que a gente consiga junto vencer isso tudo, e que no final eu vou resgatar não mais o Paulo Freire, que já disse muito, mas o Mandela, acho que Nelson Mandela nunca morreu, jamais morrerá, e dizer que as pessoas, mesmo aquelas que a gente acha difícil manter o diálogo por pensarem diferente, que a gente cada vez mais acredite, principalmente naquelas pessoas que pensam um pouco diferente da gente, e que se as pessoas foram doutrinadas a pensar diferente, a odiar as outras que são diferentes, elas também podem ser ensinadas ao diálogo, ao amor, à caridade, à humanidade, que a gente acredite no poder transformador. Agora é Paulo Freire de novo. Comecei com Paulo Freire e vou terminar com Paulo Freire. Mas que a gente consiga libertar as pessoas pela educação. A educação não é salvacionista, ela não dá conta de tudo sozinho, mas ela pode ser um alicerce importantíssimo para que a gente consiga transformar o mundo. E que a gente consiga batalhar cada vez mais pelo espaço da coordenação pedagógica como um espaço profissional. Não é época mais de amadores na educação. E isso só vai ser comprovado quando a gente se profissionalizar e buscar brigar, no bom sentido da palavra, pelo bom combate, pela profissionalização da coordenação pedagógica. Obrigado pela Sirlene, obrigado pela colega do Recanto das Emas, pela Adriana, pelo professor Afonso, né, pelo Marcos, enfim, por todo mundo que deu o suporte. Quero deixar de novo aqui os contatos, quem se interessou pelos livros, pode me procurar lá pelo Instagram, francisco.thiago.nb, pode pedir para me seguir. Pode se inscrever no meu canal, tem vários vídeos lá de outras lives que eu fiz, Café e Prosa Acadêmica no YouTube. Muito obrigado, gente. Boa tarde, boa semana de estudo, e a gente se encontra por aí, tá bom? A universidade está lá, estou à disposição, tudo isso vai passar logo, logo. Boa tarde, gente. Muito obrigado. Obrigado, professor Francisco, obrigado a todos, como foi colocado aqui, todos os colegas que estiveram conosco nesse momento. Regional de Ensino do Recanto de Taguatinga agradece a participação de todos. Grande abraço e uma ótima semana temática letiva para todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.